Espero que esse vídeo não esteja chegando tarde demais aí para você. Tomara que você, se cometeu os erros que eu vou estar falando aqui, você tenha sobrevivido, como eu também errei no início. Mas eu sobrevivi. Nós somos sobreviventes do mercado imobiliário, porque a corretagem ela não tem um manual de forma prática, como você deve trabalhar. E a gente acaba cometendo erros, e os erros levam a poucos resultados, a muita frustração, fazendo com que a maioria desistam da profissão. A corretagem é uma profissão de muita rotatividade. Talvez você seja um que já desistiu da profissão. Talvez você entrou na corretagem, viu que não era aquilo que você estava pensando, talvez por conta das escolhas que você fez para iniciar em algum lugar, a forma como você está iniciando na corretagem, e você tenha desistido. Talvez pessoas com talento, que olhavam para si e falavam, pô, eu tenho tudo para ser corretor, mas você fez escolhas erradas por falta de direcionamento. Me chamo José Florencio e isso aqui é corretor de imóveis há 23 anos. A corretagem me tornou especializado em documentação. Hoje eu sou também advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário. Meu conteúdo envolve o técnico profissional raiz e o comportamental humano. O canal da Imobiliária Escola foi criado para inspirar vocês a buscar um perfil profissional de assessoria a clientes e não meramente de um vendedor. Queria pedir aqui para vocês me ajudarem aqui com o engajamento. Se você puder, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para algum que está iniciando, alguém que já está prestes a desistir, para talvez ele dar um redirecionamento na vela dele e ele vá para um caminho mais seguro de possibilidade de prosperidade dentro da profissão. Eu comecei na corretagem há 20 anos, em 2000, né? 23 anos, né? E eu comecei com uma turma, era uma turma boa, eram umas 7 pessoas. Eu era talvez o que menos acreditava em mim. Eu tinha até um apelido de soneca, porque eu era um corretor mais estratégico. Os outros eram pé de boi, aqueles corretores com potencial, mas estavam preocupados em fazer volumes de trabalho. Eu me lembro que a imobiliária direcionava a gente a captar imóveis em vários bairros periféricos ao bairro onde ela ficava, que era Botafogo, Botafogo. Eu logo percebi, eu falei, poxa, essa imobiliária anuncia só em Botafogo, por que eu vou captar imóveis no centro? Por que eu vou captar imóveis em Copacabana, no Flamengo, no Catete, se eles só anunciam aqui em Botafogo? Então eu tive esse insight, essa percepção, e eu optei por isso. No meu primeiro dia, eu fiz contato com uma proprietária no bairro. Esse imóvel foi vendido com 20 dias, nenhum deles ganharam dinheiro. Eu fui o único que ganhei, fruto do meu primeiro dia de trabalho, fruto da minha decisão de trabalhar na localização. Esse aí é um erro que você pode estar cometendo, de trabalhar em tudo que é lugar, perdendo tempo, gastando dinheiro, gastando passagem, gastando tempo, quebrando a cabeça e não fechando. Esse pode ser um erro. Eu tive um insight para escolher trabalhar só numa micro-região. Isso me ajudou muito. Hoje eu vejo que isso é essencial para as minhas vendas. Inclusive, é um dos pilares da minha metodologia de trabalho, que são 6, e uma delas é eu trabalhar de forma especializada, criando relacionamentos numa região. Faço muito isso. As minhas vendas têm sido orgânicas. Às vezes nem vem pelo portal de imóveis, não uso rede social para divulgar imóveis, e nem captar imóveis, não uso ferramentas. Eu trabalho especializado numa região. Isso eu aprendi lá atrás, através de ter visto essa questão. Se você quiser aprender a minha metodologia, eu vou deixar aqui na descrição do curso ou nos primeiros comentários um link. Vai lá. Está num preço super legal, é uma metodologia de 6 pilares. Eu ensino você a vender imóveis a partir do início, das primeiras abordagens com proprietários, captar imóveis com exclusividade, avaliar imóveis e precificar, convencer o proprietário quanto ao valor, analisar documentação, ser útil ao proprietário quanto à documentação, a negociar o imóvel concomitantemente com o proprietário, com o comprador, a captar imóveis com exclusividade, a atender clientes compradores com foco na condição e amadurecimento de pagamento dele, para você não perder muito tempo. Mas vamos lá, vamos falar dos erros que
muitos corretores cometem no começo. Eu acho que o erro já começa na percepção que a sociedade, que a gente tem do que é um corretor. Quando eu entrei na corretagem, eu relutei para entrar, porque eu achava que corretor de imóveis era vendedor. E a maioria das pessoas entram para a corretagem pensando nisso. É comum, quando eu estou fazendo entrevista com algum candidato, ele fala assim, eu já fui vendedor, eu sou vendedor, sempre trabalhei com venda. Corretagem a gente vende, a venda faz parte, mas é muito mais um trabalho de assessoria a cliente do que propriamente de vendedor. O vendedor, aquele vendedor de loja, aquele vendedor, ele por si só, ele não flui, ele tem que ter algo mais. Ele tem que prestar uma assessoria, e dentro dessa assessoria, ter a pegada de vendedor é excelente. Então, esse erro começa nessa percepção que a gente tem da sociedade. E aí a pessoa busca esse perfil, vai querer fazer curso de venda para atender compradores. E aí um segundo erro é valorizar mais o cliente comprador do que o proprietário. Como ele acha que o trabalho de corretagem é um trabalho de vendas, então o cliente principal é o vendedor, é o comprador. E nisso, ele se aperfeiçoa nisso, negligenciando, e é o erro, o proprietário que precisa de atenção diferenciada e uma dedicação ampla para ele. Existe toda uma prestação de serviço que você pode dar ao proprietário que a maioria dos corretores negligenciam. A parte de documentação, você é útil ao proprietário, não é só ao comprador. Não é porque você responde civil e penalmente que você tem que aprender documentação. Você tem que aprender documentação porque você é útil ao proprietário, principalmente. Ele vai te valorizar, ele vai, na hora que for pagar a comissão, ele vai falar, pô, não, mas aquele corretor me ajudou, ele encontrou um problema na minha documentação, ele me deu direcionamento quanto à questão documental, vale a pena eu pagar a comissão de 6% para ele. Isso porque as pessoas pensam que o cliente principal é o comprador. Optar por um mercado sem entender a diferença deles. Mercado de usado e mercado de lançamento são dois mercados totalmente diferentes. E talvez você tenha uma pegada mais de vendedor mesmo. Então talvez seja melhor você atuar no mercado de lançamentos. Mas talvez você queira ter uma pegada aí de assessoria. Então o mercado de imóveis usados vai te proporcionar isso, porque o trabalho com o proprietário é um trabalho que você vai assessorar ele, vai direcionar ele, vai avaliar o imóvel dele, vai ter que mostrar para ele que o imóvel dele vale X, vai ter que analisar documentação, contratos, vai ter que celebrar contrato entre as partes, criar acordos, negociar. Isso é parte de assessoria. Um outro erro também que as pessoas cometem é escolher imobiliárias pelo nome. Não por uma imobiliária que pode te dar um suporte. Escolhem pelo nome, mas a imobiliária não dá suporte. E ele chega dentro de uma imobiliária e ele não vê corretor nenhum para ele ter como exemplo. Você vai começar na corretagem, não é porque você fez o curso de TTI que você já está pronto para trabalhar, para vender. Você precisa olhar para outros corretores e escolher um perfil e buscar. Eu quero aquele perfil, foi o que eu fiz. No início da minha profissão, eu vi um cara entrando na imobiliária, corretor, e assessorar o cliente, meu cliente comprador, na compra e venda do imóvel. Ele que analisou o contrato, analisou a documentação. Aquilo abriu meus olhos para uma corretagem de assessoria e não uma corretagem de venda. Importante você optar por uma imobiliária que te dê um suporte, que você possa se inspirar em outros corretores. Isso é muito importante. Um outro erro que os corretores cometem é optar por trabalhar autônomo logo no início, sem experiência alguma. A maioria das vezes você vai se sacrificar com isso. Você precisa pegar a experiência de estar numa outra imobiliária, ver os erros das outras imobiliárias, ver os acertos e copiar aquilo que tem. Você precisa de um tempo de amadurecimento. Tudo bem, tem gente que sobrevive, tem gente que começa autônomo e tudo bem, deu certo, mas não é para todos. Talvez você não tenha esse perfil. Eu não teria. Eu não sou uma pessoa concentrada totalmente. Então, para mim, era importante eu ir para um local para trabalhar, me envolver com as pessoas, conversar. É muito importante que você faça isso. Uma outra questão que faz os corretores errarem muito no início é acreditarem que todo
tudo que reluz é ouro. Todo cliente que manda uma mensagem, ele é um cara que vai comprar um imóvel de qualquer jeito, que não existe possibilidade dele não comprar. E aí tem corretor que se dedica muito a clientes, sem analisar que ele também está vendo com outros imóveis, outros corretores. Mas você não tentar apurar desse cliente a maturidade financeira dele. Tem muitos corretores que andam com o cliente há anos, por meses. E aí depois o cliente desiste, ou o cliente para de responder as mensagens do WhatsApp, ele não entende. Sabe por que ele desistiu? Porque ele viu que ele não tinha condição de comprar, ele não tinha cacife para comprar, o corretor tem milindre para falar da parte financeira do cliente comprador. Acho que isso tem que falar depois, o cliente não vai querer falar. Não, você é o profissional, você precisa saber disso, você precisa aprender a ter um campo de construção de fala capaz do cliente confiar em você e te passar as informações financeiras também. Dentro do curso tem uma oficina de primeiro atendimento de 3 horas, onde a gente atendeu clientes, inclusive, e foi visto como é que a gente faz o atendimento a cliente comprador, colhendo dela informações, principalmente da forma de pagamento. Na primeira ligação, nós fizemos isso ao vivo, está aí na descrição do vídeo, clica no link do curso, vai lá, tem isso também. Tá bom? Você tem 7 dias ainda para desistir. Vai lá, se inscreve, dá uma olhadinha lá na estrutura do curso, vê algumas coisas, vê se te interessa o conteúdo. E se você não quiser, pula fora, tá bom? Eu quero que você fique satisfeito no curso. Achar que corretagem também é um outro erro, funciona se você estiver trabalhando paralelamente. Corretagem é uma profissão que envolve o bem mais caro do mundo, envolve comprometimento. E principalmente você que está iniciando, você precisa de horas de trabalho. Você precisa ver outros corretores trabalhando. Então, essa coisa que o corretor vai um dia, não vai no outro, sinceramente, você que está começando, você precisa estar dentro do vulcão lá da imobiliária, todo mundo falando, cliente saindo, cliente entrando, você trocando ideia com o corretor. Isso é fundamental. Então, você que entra na corretagem e pensa em fazer paralelo, isso não vai funcionar. Estou falando fazer funcionar ao ponto de você ter renda consistente, recorrente. Não estou falando de você, Florencio, eu trabalho assim, eu não me comprometo. Eu já vendi imóvel, vendeu quando? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, vendeu um e não vende o outro. Dessa forma, tudo bem, você vendeu pela sorte, mas se você quer sobreviver mesmo da corretagem, você precisa trabalhar de forma integral. Se você gostou do vídeo, chega junto, comenta, compartilha. Se você acha que tem outros erros que os corretores podem cometer, comenta aqui, deixe seu comentário, me ajuda. E se você já, por um acaso, já até desistiu da corretagem, me conta aí qual desses erros aí talvez tenha te levado à desistência. Valeu? Porque, isso aqui, é corretor de imóveis. Um abraço.